Bom dia, oitavo ano. Como estão? Espero que estejam bem. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos hoje. Essa é a nossa terceira aula. Nós vamos abordar a questão dos conflitos regionais, ok? Bom, na nossa aula anterior, a gente falou a respeito do fim da Guerra Fria, ok? Bom, o que eu vou falar com vocês hoje, ele mescla um pouco o fim da Segunda Guerra Mundial, portanto, nesse período existiam essas duas ideologias, o capitalismo e o socialismo, e após 1990 eu já não tenho o regime socialista vigente no mundo, só o regime capitalista. Bom, no século XX, houve aí essas duas enormes guerras, né? Não é à toa que elas são chamadas de guerras mundiais. Na tentativa de diminuir esses conflitos, o mundo tenta se reorganizar e tenta pacificar o planeta, diminuindo esses conflitos. Então, isso após a Segunda Guerra Mundial. Quando é deflagrada a Guerra Fria, o não conflito armado entre a ex-União Soviética com os Estados Unidos e os países capitalistas, muito tem a ver com a interferência da ONU. Okay? Então a ONU, de uma determinada forma, ela tem um sucesso enorme em evitar esse conflito entre essas duas hegemonias. Por quê? Ambas tinham bombas nucleares. Imagine aí um país jogando bombas nucleares um em cima do outro. A possibilidade da extinção de boa parte da, da morte, né, melhor falando, né? A morte de boa parte da população mundial, a possibilidade era enorme, era gigante, ok? Um conflito lá no hemisfério norte, eu iria dizimar boa parte desta população, ok? Bom, o fim dos grandes conflitos mundiais, como eu falei para vocês, as duas guerras mundiais, não pôs fim aos conflitos internos em países com fragilidades políticas e econômicas. Então, a partir de agora, a gente está falando a partir de 1990, ok? E até mesmo com a Guerra Fria. Então, ah, potências mundiais entrando em guerra já não era uma realidade no mundo após 1990. Porém, como já mencionei aqui para vocês, países frágeis na questão política e econômica passaram a ter conflitos internos, ok? Então, como está aí na tela para vocês, Afeganistão principalmente, mas a gente pode mencionar Palestina e o continente africano, eles são tomados por guerras civis. Muito dessas guerras, e principalmente no Oriente Médio, essas guerras internas que a gente
chama de guerras civis, tem como disputa o petróleo, ok? Como eu mencionei para você lá no slide anterior, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ele se movimenta a fim de acabar com qualquer possibilidade de guerras do tamanho que foi as duas primeiras guerras mundiais, ok? Bom, como é que eu vou, como é que o mundo se organiza após a Segunda Guerra Mundial para pôr fim a esses grandes conflitos? Surge aí as Nações Unidas. Então, as Nações Unidas é uma organização que reúne hoje pessoal em torno de quase 200 países. E a Nações Unidas, ela tenta criar normas, regras para o bem social de toda a humanidade. Então, a união desses quase 200 países tenta olhar o planeta Terra sendo uma única coisa. Somos todos humanos, portanto, temos que brigar e buscar formas para que todos tenham uma vida baseada no bem social. Então, as Nações Unidas, ela apresenta inúmeros programas até hoje, tá? Então, vocês estão vendo aí o UNICEF, ok? Que é a questão aí da criança e do adolescente. E eu tenho também a questão da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Essas duas são uma das dezenas de instituições dentro das Nações Unidas que tenta amenizar essas discrepâncias de países ricos para países pobres, ok? Então, repetindo, a preocupação para evitar novos conflitos criaram inúmeras instituições. Então, a ONU é a principal e a partir da ONU é criada inúmeras outras instituições. Ou o fortalecimento de instituições que já existiam. Tá? A ONU tem sobre sua responsabilidade outras instituições, como eu falei para vocês. Ok? E qual é o norte, qual é o objetivo da ONU? O objetivo da ONU é manter a paz mundial e ajudar países a ter um melhor desenvolvimento. Ok? Então, o primeiro objetivo, talvez o principal dele, é manter a paz mundial. Essas outras instituições que tem dentro da ONU, a OIT, a UNICEF, né, todas essas instituições tendem a promover políticas de desenvolvimento para aqueles países mais atrasados, tanto economicamente, mas também na questão social. Ok? Bom, só que quando, com o passar do tempo, né, dos anos, a ONU percebe que tem um grande entrave para oferecer o bem-estar social para os demais países do mundo. Que é a questão, como vocês vão ver na próxima tela, é a questão de recursos financeiros. Então, eu tenho aqui o Banco Mundial, eu tenho aqui a Organização dos Estados. Minto, pessoal, esquece tudo que eu falei. A
OECD é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ok? Então, essas duas instituições financeiras, elas funcionam de que forma? Países querem implementar políticas ou não só sociais, mas de infraestrutura, por exemplo. E esse Banco Mundial, essa organização de cooperação aí, de desenvolvimento, emprestam esses recursos para esses países, mas em troca ela exige que esses países tenham algumas políticas já alcançadas. Então, por exemplo, se o Brasil pede um empréstimo de qualquer valor, ela vai verificar qual é a evolução do Brasil na questão do IDH, por exemplo, na questão da diminuição do nível do analfabetismo da sua população. Então, é só através de benefícios, de avanços sociais, que esses bancos vão oferecer esses investimentos, ok? Então, o grande bloqueio para países subdesenvolvidos em ter um melhor desenvolvimento era a questão financeira. Esses bancos foram criados a fim de realizar esses empréstimos e subsidiar obras e programas, como eu acabei de falar para vocês. Ok? Nesse último trecho da tela, eu estou falando aqui da OMC, Organização Mundial do Comércio. Bom, o que acontece, pessoal? A Organização Mundial do Comércio, ela tem como objetivo regulamentar as trocas comerciais entre os países. Ah, como assim, professor? Que é o seguinte: imagine um país como os Estados Unidos negociando a compra ou a venda de qualquer produto com algum país do continente africano. Teoricamente, a gente vê isso no dia a dia, os Estados Unidos vão apresentar uma condição econômica, portanto, essa condição bem melhor dos Estados Unidos, economicamente falando, vai se sobrepor ao país do continente africano, fazendo com que os Estados Unidos pague por um produto um valor abaixo do que ele realmente vale. Ou ao contrário, fazendo com que esse país do continente africano pague a mais por algum tipo de produto vendido pelos Estados Unidos. Por que isso, pessoal? Em um país pobre, a gente pode ter inúmeros exemplos no continente africano, a necessidade dele vai ser bem maior do que no caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm dinheiro. Se ele não for comprar da África, ele vai comprar de alguma outra região do planeta. Então, o poder de persuasão dos Estados Unidos na compra ou na venda de qualquer produto em comparação a algum país do continente africano vai fazer com que essa discrepância entre um país rico e um país pobre aumente. Então a OMC ela vem a fim de regular essa troca comercial, ajustar esse preço, nem fazer com que os Estados Unidos pague menos por aquele produto e nem fazer que algum país africano pague mais por aquele produto que ele queira comprar. Tudo bem? Por último, vou falar das finanças internacionais. A gente tem falado
nas aulas anteriores, né, na primeira aula, a questão da globalização. Então, com o início da década de 90, a gente divide o mundo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Bom, eu falo para vocês, países desenvolvidos são aqueles países altamente industrializados e com elevado poder de consumo da sua população. Então a gente vê aqui claramente os Estados Unidos, Nova York, ok? Então, nesse país, o poder de compra da sua população é maior, portanto, vou gerar mais riqueza. Em países subdesenvolvidos, eu vou ter uma economia baseada em produtos rurais, a agropecuária no geral, ok? Além disso, eu vou ter baixo consumo, como vocês podem ver nessa fotografia aqui. Então fica evidente o nível de desenvolvimento de cada um desses países. Aqui eu tenho um país desenvolvido, um país rico. Aqui eu tenho um país subdesenvolvido, um país pobre. Bom, o que eu vou pedir para vocês? A gente abordou as páginas 290 a 295. Vocês vão encontrar uma série de exercícios até entre essas duas páginas, ok? E eu vou pedir para que vocês realizem esses exercícios e leiam os textos na íntegra. Tudo bem? Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula.